aqui. Oi pessoal que acompanha o canal aqui do Delphi Creative, Diego aqui. Eu vou mostrar uma forma aqui que eu criei para exibir gráficos sem precisar de componente de terceiro. Ficou bem simples aqui. Bom, eu achei que ficou bem simples. Onde eu clico aqui e ele anima para mim as posições aqui. Ó, Brasil com 50%, França com 10%. E se eu removesse algum aqui, por exemplo, ele já vai fazendo aqui para mim só com o que tiver. Eu vou pedir para vocês aí se inscrever no canal se não for inscrito e curte os vídeos aí. Dá uma força pro canal aí, pro canal crescer. E agora eu vou mostrar como que eu fiz isso daqui bem fácil, só usando um helper. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, ó, eu criei vários retângulos aqui dentro e animei eles de acordo com o que eu queria dentro de um vertical scroll box aqui. Por isso que ele cabe, ele se encaixa certinho aqui. Aqui eu criei um layout também com texto. Criei essa linha aqui, dividindo. E eu vou mostrar como que eu fiz isso daqui. Primeiro eu vim aqui, eu criei esse helper aqui. Para o retângulo, uma procedure que eu passo o título e os valores. Esses valores eu decidi passar em uma string. Você pode passar um dataset, ou pode passar qualquer forma aí, um tdictionary, qualquer coisa, para passar essas informações ali para o gráfico. Eu usei essa forma aqui de string e eu vou usar a expressão regular aqui para quebrar ela onde eu preciso. Eu criei umas variáveis aqui e uns componentes que eu vou precisar criar no retângulo. E aí eu fiz o seguinte, comecei aqui, sempre que eu vou começar a criar uns componentes eu uso o begin update, no final eu dou um end update. Aí o que eu faço? Primeiro, eu faço um laço no retângulo ali que eu vou criar o gráfico para apagar tudo que tiver dentro dele, para eu poder criar novos gráficos ali no mesmo. Eu pinto ele de branco, a borda dele de branco também, e crio uma sombra nele aqui, para dar aquele efeito mais moderno ali de um gráfico na sua tela. Aqui, esse layout é onde eu crio, é o layout que eu crio à esquerda, a linha da esquerda aqui, ó, eu usei por padrão esse tamanho aqui de 50, aí depende para que você vai usar, você diminui ou aumenta aqui, ou também você pode jogar esse título aqui em cima do seu gráfico, eu preferi, nesse caso, exibir do lado. Aí eu crio a linha, nesse layout aqui, crio uma linha alinhada à direita aqui, o tipo dela também, tipo de alinhamento aqui, o tipo de linha na verdade, e aqui eu crio um texto menos 90 graus aqui no ângulo, é a única coisa que tem de mais nele, para ele ficar de pé ali do lado do meu gráfico. Em seguida o que eu faço? Crio mais um T-Layout, agora ocupando todo o espaço que sobrou ali no retângulo. Eu crio sempre aqui no Self. E aí eu vou setar essas propriedades padding aqui, para o que eu jogar ali dentro dele ficar com a margenzinha de 5, exceto na esquerda, que a esquerda eu quero que fique encostado na linha que eu acabei de criar. Aí eu crio também esse Vert Scroll Box. Nele também não tem segredo nenhum, eu vou criar ele aqui no Layout, vou alinhar ele ao client e só vou setar o tamanho dele aqui para o tamanho do retângulo menos 10, a altura, e aqui o tamanho do retângulo menos 50, porque aí eu vou descontar esse outro layout que eu criei aqui com 50. Aí chegando aqui, aí aqui que está onde eu faço o laço para criar o meu gráfico ali, minhas barras. Eu usei
duas variáveis aqui do tipo TArray, elas são string. E o que eu faço? Ó, eu deixei uma descrição aqui como eu estou enviando aqui a minha string. Então, o que vai acontecer? Ela vai chegar aqui, esse primeiro split aqui, ele vai quebrar para mim aqui, vai fatiar ela para mim no ponto e vírgula. Então, aqui eu teria duas barras, uma até aqui e uma até aqui. Guardo a quantidade de barras nessa variável aqui, max, para a gente saber o tamanho que eu vou, a largura de cada uma que eu vou criar ali, para encaixar do tamanho do retângulo, do tamanho do seu retângulo. E aí eu vou fazer um laço aqui em cima da quantidade de ponto e vírgula que eu encontrar nessa string aqui. Eu deixei aqui um comentário aqui, ó. A hora que eu entrar aqui, o array aqui, esse array aqui, i, que vai ser o primeiro aqui, ele vai chegar aqui, ele vai estar com esse valor. Aí a hora que ele passar por aqui, por esse segundo array aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse Brasil aqui e vou dar um split aqui no dois pontos e eu vou ter o quê? Eu vou ter um array 0 que vai ter o valor de 50 e o array 1 que vai ter o valor do Brasil. Assim eu já tenho as informações que eu preciso. Aqui é onde eu crio os retângulos no fundo de cada barra. Se você não quiser utilizar a cor aqui, eu deixei uma cor só para dar uma diferença. Você aplica a mesma cor do retângulo que você está criando aqui, o branco, por exemplo, white. Eu dei uma corzinha aqui para você ver até onde que iria essa barra, caso ela não for completa, 100%. Vou dar uma margem aqui no topo de 2, para não ficar uma barra colada na outra. A largura vai ser a mesma largura do vertical que eu criei. E a altura eu vou fazer um cálculo aqui básico, que é o que? Eu vou pegar a altura do vertical aqui, vou dividir pela quantidade de ponto e vírgula que eu encontrei aqui, que eu salvei nesse max. E vou dar um menos 3 aqui no final, só para descontar esse 2 que eu estou dando no top. Porque se eu não fizer isso aqui, eu vou criar a quantidade de barras vai ultrapassar o tamanho do vertical e ele vai adicionar aquela barrinha de scroll do lado. E a gente não quer esse resultado aí. Aí eu peguei aqui também, eu removi a borda dele. E em seguida aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar outro retângulo agora. Esse aqui foi um retângulo. E vou criar outro agora dentro dele. Só com essas propriedades aqui, ó, passando parent, alinhando ele à esquerda. E vou passar, aqui no caso eu estou passando a cor red. O tamanho dele aqui pouco importa, tem que ser 0 para ele ter a animação. A gente quer saber até onde ele vai chegar. E aqui eu removi a cor da borda também. Em seguida aqui eu criei um texto dentro do fundo aqui. Eu marquei contents, para ele ocupar todo o tamanho do texto ali. Se eu marcasse client, por exemplo, conforme a minha barra fosse aumentando, ia levando o meu texto para frente. Eu tenho que manter ele aqui em cima do componente todo aqui. Aí o valor do texto aqui, que é o array 1, conforme eu falei aqui, nesse caso seria o Brasil. Vou dar uma margem aqui de 10 para ele não ficar muito colado ali na linha. Vou alinhar ele aqui à esquerda e vou passar o tamanho dele aqui como o tamanho do fundo também. Aí a parte da animação vai ser essa parte aqui. Eu vou animar esse cara aqui que eu criei ele com tamanho de 0. Eu vou animar a propriedade dele aqui, ó, responsável da largura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho do fundo desse cara aqui, vou dividir ele por 100 e vou fazer um vezes o valor que eu estiver recebendo aqui no meu gráfico. Que é, nesse caso aqui, ó, seria o 0, seria 50. Então, eu vou fazer o fundo dividido por 100 vezes 50 para mim chegar no tamanho que eu quero para preencher esse gráfico. Uma animação aqui é o tempo da animação de 1 segundo. Esses dois
type aqui não influencia muito. E o tipo de interpolação aqui. E aí, na hora que a gente executa, a gente tem aquele resultado. Eu vou alterar aqui agora, só para a gente fazer um teste. Eu vou tentar fazer aqui o seguinte. Eu vou tentar passar uma cor aqui, junto na minha array, para ele pintar aqui com a cor que eu quiser, não com o vermelho. Se eu não passar nenhuma cor, eu vou pintar de vermelho, senão eu vou pintar de outra cor. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um if, vou pegar esse cara aqui, na verdade vai ser o 2. Se ele for diferente de vazio aqui, então eu vou passar uma outra cor para ele aqui. Se não, eu vou passar essa cor daqui, a cor que estiver vindo ali na minha string. Que eu vou pegar ela, eu vou utilizar também o formato inteiro ali. Só que como eu usei um array de string, eu vou ter que converter ele aqui para um inteiro. Então eu vou converter str do int. Eu vou usar o int 64 aqui, por causa do valor que eu vou informar aqui. Senão ele vai falar que não é um número inteiro válido. Aí dessa forma aqui, na hora que eu executar, vou executar assim, vai ficar todas vermelhas. Aí eu tenho uma cor aqui, que é 4282.810.60. Se eu fizer isso aqui funcionar, os Estados Unidos vai ficar azul. Então, dessa forma aqui, você consegue personalizar mais ainda o gráfico, sem precisar de componentes de terceiro mesmo. Aí, espero que todo mundo tenha gostado aí. É bem simples. Depois eu vou pôr o código no GitHub, então. Valeu, continua assistindo os vídeos no canal aí. Até!